Olá. Quando a população de um país cresce, o PIB per capita desse mesmo país também cresce? Ahá, essa é uma pergunta interessante que serve para a gente ilustrar a bela interação que a gente tem entre teoria e prática econômica. Né? Teoria nós vamos chamar de teoria econômica, né? No caso a macroeconomia, mas a gente vai descobrir que essa macroeconomia tem que ter microfundamento logo logo, e isso quer dizer, tá, que ela vai ter que se relacionar com a microeconomia. E na parte prática eu estou falando da econometria, tá ok? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje vai ser uma jogada com essas duas partes importantes do trabalho de um economista. Muito bem. Existe um exercício aí de livro de econometria que faz essa relação, tá, entre a taxa de crescimento do PIB per capita de um país e a taxa de crescimento da população. Qual que é a ideia? A ideia é que quando a população cresce, tá, então o PIB per capita também aumentaria, tá, porque, tá, você vai ter mais capital físico para que esses trabalhadores novos, essa população nova que está entrando na economia, possam trabalhar. Ocorre, porém, tá, que acumular, né, estoque de capital leva tempo. E se leva tempo, de imediato pode acontecer, tá, que o PIB per capita caia, porque não tem capital físico, máquinas suficiente para que esses trabalhadores possam trabalhar, tá ok? Então, econometricamente falando, a gente pode fazer uma análise de regressão, tá, que é uma análise de regressão múltipla, onde a gente pode testar para ver se o crescimento da população tem algum impacto sobre o crescimento do PIB per capita. Tá? Então, o exercício que a gente vai fazer agora, ele é baseado numa hipótese importante que a gente vai fazer aqui, de que a taxa de crescimento da população é exógena, ela é dada e decidida fora do modelo. Tá ok? Então, vamos lá. Ok, aqui estamos nós, tá, com essa tabela, tá, que é uma tabela onde eu fiz 5 regressões. Vocês estão vendo aí, né, que depois da primeira coluna com o nome das variáveis, tem, né, colunas numeradas de 1 a 5. A variável dependente de todas essas regressões é sempre o PIB per capita real de um país, tá, no caso aqui do Brasil. Tá? E você está vendo aqui a taxa de crescimento da população. No caso, eu fiz o exercício para a força de trabalho do país. Tá? E aqui embaixo, né, embaixo dessa força de trabalho, você tem, tá, as defasagens. Você tem o crescimento da força de trabalho um período antes, 2 períodos antes, 3 períodos antes e 4 períodos antes. Né? A ideia é que no mundo real, defasagens de tempo são importantes, tá? Porque como é que fala? A população não cresce instantaneamente. Tá? O último termo aqui embaixo é um intercepto, uma constante. Né? E, bom, vamos lá. Né? Aqui embaixo a gente tem mais observações sobre esse exercício. Né? E, geralmente, esse é um exercício em que a gente tenta verificar o impacto das defasagens, então, tá, do crescimento da população sobre o crescimento econômico, né, medido pelo PIB per capita. Pegando a primeira regressão, passando para a segunda, a gente vê, tá, que o que eu estou fazendo é fazendo a regressão tirando a última variável. Da segunda coluna para a terceira, eu tirei as duas últimas, a terceira para a quarta, né, e assim por diante até a quinta. Então, a quinta coluna aqui, ela está mostrando para a gente que o impacto que existe é só o impacto do crescimento da população no mesmo período do crescimento do PIB per capita. Esses dados são dados anuais. Tá? Então, nós estamos falando que, quando a gente analisa aqui, tá, da 1 até a quinta, né, da coluna 1 até a quinta coluna, tá, coluna número 5, a gente está vendo que, basicamente, né, repara nesses asteriscos que você tem aqui, né, a única variável relativamente forte, né, estatisticamente relevante para explicar o crescimento do PIB per capita nesse modelo, tá, é a própria taxa de crescimento da população no mesmo período de tempo. Né? Esse intercepto está aqui embaixo, né? Ele também é importante, mas ele não tem importância teórica aqui nesse modelo. Você vê que os outros valores, né, com os parênteses aqui embaixo, que são os desvios padrões, né, estimados para esses coeficientes, tá?
são todos não significativos. Aqui tem uma fraca significância aqui nessa coluna 4, que eu vou até desconsiderar, né? E aparentemente o sinal negativo, né, diz, né, para a gente que tem no curtíssimo prazo, ou seja, no mesmo período, né, no mesmo ano, tá, em que você tem o crescimento do PIB per capita, tá, o impacto do crescimento da população é negativo, como a teoria que eu falei um pouco mais cedo, né? O poder explicativo desse modelo é muito baixo, como a gente está vendo aqui no final da tabela, né, pelos R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado, né? E muito bem, vamos tentar então discutir um pouquinho mais esse exemplo. O que a gente observou nesse exemplo, tá, é que basicamente a única variável que tem impacto sobre o crescimento do PIB per capita do país, né, medido aí anualmente, a própria taxa de crescimento da força de trabalho. Ora bola, né? Será que esse é um teste justo para essa teoria que eu citei no início? É claro que não, porque quando a gente pensa, né, com mais detalhes no PIB per capita, o PIB per capita é função, dentre outras coisas, né, do estoque de capital, do número de trabalhadores, etc. Tá? E o PIB per capita, né? E o PIB do país, tá? Ele, dentre outras coisas, né, ele aumenta, ou ele tem uma relação positiva com, tá, a taxa de nascimento, né, taxa de fecundidade, fertilidade, enfim, né, da população de um país. Então, a decisão de ter filhos é uma decisão que, na verdade, é endógena, né? As pessoas não vão querer ter muitos filhos, né, se elas observam a economia estagnada. Elas vão né, querer ter mais filhos com uma economia que está crescendo, né? Tudo mais constante. Existem outros fatores aí, mas, indubitavelmente, a gente pode dizer que a decisão de ter filhos é uma decisão endógena e não exógena. Logo, a taxa de crescimento da força de trabalho, ela não é exógena, igual eu falei no início. Logo, esse exercício que eu estou fazendo aqui é uma simplificação, né, da realidade, e é uma simplificação, tá, que está desconsiderando o aspecto de endogeneidade da força de trabalho. Se a gente fosse considerar, a gente teria que partir para outro exercício econométrico. Qual que é o outro problema desse exercício? É o viés de variáveis omitidas. Certamente, tá, para o crescimento do PIB per capita não depende só da taxa de crescimento da força de trabalho. Entretanto, essas variáveis, outras que a gente poderia, né, imaginar, tá, elas não foram colocadas aqui dentro da minha regressão, do meu exercício, né? Portanto, eu nem sei se o efeito delas é relevante ou não, porque eu nem pude testá-las. E se eu não posso testar, né, e a variável teoricamente é importante, então, né, o meu teste econométrico ele está incompleto. Portanto, você vê aí nesse pequeno exemplo que eu tentei, né, fazer aqui com vocês, tá, a gente vê dois aspectos interessantes. Não basta fazer uma análise de regressão na econometria, com um software bacana, apertar o botãozinho e sair um monte de gráfico legal e bacana, se a gente não tem uma teoria para interpretar. E interpretar a realidade, tá, ela, na verdade, essa interpretação ela é feita de maneira interativa com a teoria. A gente vai no resultado e volta para a teoria, vai para o resultado, volta para a teoria. Reparem que eu nem discuti outros problemas técnicos exclusivos, tá, da análise do método de regressão que eu usei aqui, dos mínimos quadrados ordinários, né? Eu nem entrei nesse detalhe. Se a gente entrasse nesse detalhe também, a gente teria que ignorar por alguns instantes o aspecto teórico, que também é um problema, para ficar discutindo, tá, se o modelo estava com problemas nos resíduos, né, tinha problema de autocorrelação, violações de hipóteses, enfim, que a gente não está discutindo aqui. Tá? Mas o nosso ponto principal era mostrar que aparentemente a evidência que parece ser legal para a gente, ela pode ser colocada em xeque muito facilmente. Ou seja, econometria, teste de teoria econômica é muito mais do que fazer só uma regressão. Dá muito trabalho. E você tem que escolher aonde você vai parar e o que você vai relatar. Não é? É claro que o desejável é que o trabalho seja o mais detalhado possível, com mais análise, e que sobre menos problemas para você relatar para os outros. Né? Mas esse é o custo de oportunidade que o pesquisador enfrenta. Meu nome é Cláudio Chiquida e eu espero que vocês tenham curtido, tá, essa pequena visão
da teoria e econometrics, né? Essa junção que é uma coisa maravilhosa que só a economia pode te oferecer. Até a próxima. Tchau.